Oiê, boa noite, gente. Vamos lá, vou começando aqui essa gravação. Se alguém entrar no meio, eu pego depois o comecinho gravado. Então, hoje se encontra da página 129 a página 139. Aí na página 128 era aquele trecho, né, onde vai falar sobre a tigresa, sobre as doenças, né, da natureza da mente, a prevenção e a cura, e depois da sequência falando sobre quando a tigresa, pelas suas práticas e cuidados, etc., se protege, né, das DSTs e assim vai. Bom, né, trazendo isso para esse mundo aqui, bom, para muito além dessa proteção, sim, física, né, que a gente sabe que é muito importante, então eu sempre vou levar para que a gente entenda e compreenda tudo isso em outros fatores, né. Uma coisa que ela traz muito é sobre as tigresas terem muito cuidado com as trocas que ela faz. Então, ok, muitas são ali, né, concubinas, e beleza, tem todo um lugar de experimentações e aventurescas, etc., mas isso não significa não ter um tato e não saber muito bem o terreno que elas estão pisando, né? Quem é aquele homem do qual elas estão trocando, e assim vai, né? Acho que isso é o maior autocuidado grandioso que a gente tem. E aí a pergunta aqui é essa, né? Principalmente quando a gente entende mais uma vez a sexualidade como tudo, o que abrange absolutamente tudo, todas as coisas, todos os terrenos, quais são as trocas que nos trazem doenças, né? De forma geral. Se você for parar e pensar num panorama hoje, aqui e agora, as pessoas às quais você troca, a rotina da qual você tem, os momentos, os afetos, as trocas mesmo, tudo que correlaciona esse lugar, né? Do tato simbólico, do tato real, e também fazendo, né, uma escavação, assim, olhando para trás, quais eram as trocas que te traziam doenças, né? Lembrando principalmente esse lugar, né, da sexualidade como muito poder mental, e hoje a gente vivendo esse grande boom de questões mentais, né, muito extremas. Quais são as trocas que te traziam doenças mentais, né? Desequilíbrio, de profundo medos, né, que foram sendo levados para um terreno de pânico, por exemplo, né, extremo de ansiedade, de um lugar onde a libido foi sendo tomada e sendo rebaixada para entrar num processo de depressão, até como esse lugar de autoproteção, de poder canalizar a energia tudo, né, para passar por esse inverno. Então, a gente pense isso, né? Porque são as trocas que adoecem a gente, as más trocas, né, que adoecem a gente. E isso, obviamente, está relacionado às nossas trocas com a gente mesmo, às nossas trocas com tudo o meio, né, inclusive espirituais. Quais trocas espirituais adoeceram a gente também? Sabe? Tem coisas que a gente precisa pensar. Ainda mais que é isso, né? Hoje em dia a gente tem tantas linhas, é tanta coisa, tanta a gente vai, a gente experimenta, e tem coisas que a gente gosta, e outras que nem tanto. E tem outras que também nos trazem doenças, porque não é aquele caminho que é para se enraizar mais, né? E o nosso corpo sempre sabe o rumo que é para ir. Que a gente não duvide disso dentro de si, sabe? Não querer temar, não queira falar, não, mas é porque fulano ciclano faz, minha mãe, meu pai faz, é tudo minha família inteira. Seu corpo vai saber, vai sentir por onde ir e que isso seja respeitado, né? Esse é esse princípio grandioso, assim, de autocuidado, né? Ui, toda hora quase cancela a chamada, gente. Enfim, isso ali pela página 130, e agora chegando na página 133, ele vai falar um trecho que eu marquei aqui, onde ele diz que a sociedade, a família fazem uma pressão muito grandiosa para essa mulher se casar e ter filhos,
antes mesmo delas terem noção do que é felicidade, compromisso e amor. E é muito interessante, né? Porque, de novo, primeiro que o quanto esses passos, esses três passos, felicidade, compromisso e amor, né? Obviamente não estão desvencilhados da sexualidade, e o quanto é um processo, né? Para que esses três passos consigam galgar e serem conquistados de uma forma que é real, né? Com disciplina e etc. Essa menina, essa mulher, essa menina, tem que ter vivido dentro do seu intelecto também as facetas dessa sexualidade. E a gente não está falando sobre fazer sexo, né? Nós tentar de tudo, todos os tipos de sexo. Pode ser também, né? Mas não é isso, né? Especificamente, de novo, sexualidade é tudo. Então, né, que essa menina, e a gente sempre fala, não é? O quanto a face dessa adolescência é sobre a experimentação, né? E a gente sempre brinca, adolescentes não estão aqui para, né, não vão construir um negócio como é o trabalho de um adulto, assim, fazer, porque o adolescente está experimentando, ele está conhecendo o mundo, né? Ele está vendo todas as suas faces de oportunidades, o que gosta, o que não gosta, faz sentido, não faz sentido, para quando chegar justamente a hora de firmar mais forte um esforço, uma disciplina, né, interna. E o que acontece hoje, por exemplo, é tantos adultos que ficam perdidos nessa estrutura, né, não se enraizaram nesse lugar, não experimentaram como podiam experimentar, muitos não tiveram essa oportunidade, né, começa a trabalhar muito cedo, é cortado nessa esse local, assim como às vezes desde a infância ser cortado, né, isso claro que vai trazer problemas muito acirrados, né, e desordens, assim, estruturais mesmo, para que a gente possa ver as nossas relações humanas e assim vai como lugares para além das projeções, né. A gente estava falando, inclusive, lá no estudo dos parceiros invisíveis, todo esse lugar da emancipação, e o trabalho das tigresas brancas é um trabalho de emancipação sexual, né, isso é a profunda alquimia, é sobre também a gente saber, em um determinado momento, onde a consciência consegue se alinhar com todo o meio e emancipar-se, né, desse lugar das projeções, se emancipar desse lugar do inconsciente. Opa, mas como assim, Marcela? O consciente vai deixar de existir? Não, o consciente vai estar sempre lá, né? Mas seu devido lugar, seu devido ordenamento, não mais tendo que ficar ali mostrando e mostrando, mostrando, mostrando coisas, porque eu não tenho consciência dos fatos das coisas, assim vai, né? Então, esse lugar, para uma adolescente, né, do que é felicidade, compromisso e amor, é experimentado de outras formas, né? De outros fatores. E, e é isso que é legal. E é isso que vai dar uma força estrutural também, né? Para quando isso se desenvolver de uma forma mais madura, mais verdadeira, mais genuína, porque sim, né? Esses três passos não é para simplesmente ser um sonho de uma garota, né? De um garoto, de uma garota, enfim. E vai ser, né? Às vezes não é também. Mas se for, beleza, tá ali nessa adolescência, mas você cresce e isso tem que ir para além dos esquemas de ilusão somente. Né? Então, eu até sempre convido as pessoas hoje, né? Quem quer estar no casamento, de repente vem um desejo súbito de um casamento, ou assim vai. Por quê? É sempre bom a gente se questionar verdadeiramente por quê. Essa vontade, esse desejo, ele está vindo de um lugar genuíno ou ele está vendo ainda através de um esquema de projeções, de necessidades, lugares que não estão sendo sinceros e honestos com a gente mesmo, sabe? Não que isso também não possa ser construído, né, no meio do caminho. Às vezes os caminhos da realidade, a gente vai percebendo no meio da rota ali, né? Às vezes já com alguém, assim, vai. Mas se for uma pessoa legal do qual às vezes a gente cresce junto, né? A gente vai percebendo, assim, vai caindo máscaras e facetas, e etc. Mas se você tem a oportunidade de hoje parar para olhar com o tempo, questione-se, sabe? Questione-se de verdade. De onde vem o que vem? É aquilo, né? De onde vem os desejos que eu tenho? De onde vem os sonhos que eu quero construir? De onde vem a fala que eu falo? De onde vem a forma como eu falo? Por que que ela vem de tal forma? Né? Então, de novo, porque é isso, né? Porque o poder e todo esse lugar da sexualidade
Então, de um conhecimento muito grandioso, muito avassalador mesmo, da sua psique, das suas desordens, para que possa dar tato e direção para tudo isso. Isso é muito sério. E por isso que a gente bate tanto nesse lugar, né, da disciplina e do esforço, porque precisa de calma, uma coisa que a adolescente geralmente também tem muita calma, né? Nem adolescente, nem mesmo a criança. Porque, de novo, é isso, tá experienciando muitas coisas, um mundo de emoções e hormônios, e é porque, de novo, é isso mesmo, é de fato uma explosão. Mas se a gente se torna esses adultos disfuncionais que seguem só explodir, 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 rodopiar, 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 e aí? Né? Aonde a gente vai se enganar aqui, de fato? E aí é isso, né? É só colocar cada coisa em seu lugar, cada ordem na sua ordem. Então, sempre vai existir essa criança, sempre vai existir esse adolescente, sempre vai existir o movimento, né? O movimento nunca vai parar de acontecer. Então, sempre vai acontecer o vulcão em erupção ali, né? Sempre vai acontecer essa água, essa maré a fluir. Mas é isso, né? Cada qual ali no seu local. E, de novo, lembrando que é isso, né? Que a gente esteja focado no que, de fato, às vezes a gente quer construir ou destruir, assim, vai. Então, é importante a gente perceber isso de verdade, assim, todos esses lugares, né? Até para não machucar, inclusive, pessoas que venham para estar conosco, né? Tudo bem, a gente machuca, faz parte, né? Mas a gente tem que ter né, um poder, que esse é poder sexual de novo, então um poder consciencial, de entender, de buscar, de decidir. Então, o trabalho, né, da projeção, ele é inteiramente nosso, né? A gente tem responsabilidade pela projeção que a gente faz, que rola, que acontece, e como essa alquimia vai se emancipando dali. Então, é isso, né, mesmo. Então, às vezes é isso, por mais que a gente já tenha crescido e que a gente já seja adulto, a gente não teve muito essa infância, essa adolescência que pôde viver, e se a gente está tendo a oportunidade agora, de pelo menos parar um período da vida para fazer isso, para entender de verdade, para que as coisas possam, de fato, fluir, que a gente também nem peça, sabe, esse lugar de vir, de chegar, mas que principalmente a gente tenha profunda consciência daquilo que, opa, não, eu vivi, eu experienciei isso aqui, né? Às vezes não da forma como eu gostaria que tivesse sido, né? Às vezes foi cortado no meio por algo, por um empecilho, né? Por uma dor, por um abuso, né, por um violentador. Quantas coisas podem acontecer no meio da rota, no meio do caminho, né? E eu não estou dizendo que é justo, que é simples, que é fácil, que é bom. É o que é, né? E aí agora a gente, como adulto, parar para olhar, bom, aconteceu, como aconteceu, eu sou um adulto e eu quero muito me honrar, né? Acho que muito tempo, por exemplo, uma pessoa que fiquei tão presa, por exemplo, ali nesse local, de criança ou da adolescência, e eu queria muito honrar essa mulher estava doida para nascer, para fazer, para acontecer, para ter uma força disciplinar, para ter coragem, para construir, para ter calma, sabe, para elucidar as coisas, não sair assim, com tudo, com os sentimentos, com as emoções, porque isso é uma coisa que criança faz, né? Que é isso, essa adulta ela ficou ali enterrada, doida, querer nascer, então a gente pensar até nesse lugar das transformações, da morte, o quanto não é uma adulta querendo profundamente nascer. Às vezes a gente fica muito também só nesse processo, né, de minha transformação mais uma cura da minha criança, minha transformação mais uma cura da minha... Sim, mas como tudo é uma morte, é um nascimento ao mesmo tempo, o que que essas mortes simbolizam? Simbolizam muito profundamente, tantas vezes, esse ser adultecido, emancipado, querendo nascer profundamente, renascer, né? Sempre esteve aí. Então ele quer muito tomar lugar, tomar vida, vir, fazer acontecer. Toda vez que a gente não permite isso, a gente está indo contra um fluxo natural, né? Então, enfim. Aí, ali na página 135, ela também traz outra frase que também somando a tudo isso, eu acho muito legal, que ele fala, amor e sexo, assim como qualquer outra coisa na vida, devem ser estudados. Porque é isso, né? Estão ali no campo de o que deve ser trabalhado, disciplinado. E aí ela até fala, né? As pessoas se apaixonam pela ideia de se apaixonarem.
É isso que eu estava falando ali, né? Então, de novo, o que, pergunto aqui, né, para vocês levarem aí para casa, o que se liga a essa ideia? Qual a necessidade você enxerga quando pensa nessa ideia? Qual a raiz dela de fato? E como ver para além dessa ideia, né? Como sentir para além disso? E assim vai. Porque é isso mesmo, né? Tudo é sexualidade, tudo é amor. Então, de fato, é um estudo contínuo para todos nós, né? E se olhar direitinho, todos os estudos, todas as religiões, todas as ideologias vão falar sobre esse lugar. Se olhar direitinho, todos vão, né? Então, ter de novo um estudo atento a esses locais, o que, que as coisas querem dizer, e assim vai. Em breve, vamos fazer uma retomada de Madalena também, que eu tô com muita vontade de fazer isso. Eu vou estudar tudo de novo e vou trazer aí uma vivência pra gente. A Vitória postou, né? Deu um ano de grupo, essa é a nossa comemoração de um ano, que aliás a gente conversou disso também. Nossa comemoração de um ano, vamos fazer um aulão aberto, né? Talvez fazendo essa grande de tanta coisa que a gente trouxe, que a gente discutiu até aqui, segue discutindo, parceiros nas tigresas, no evangelho, nos papos galácticos, multidimensionais também, né? Vou fazer um apanhadão. E é isso. Ali na fase 136, eu tinha marcado uma fala da Madame Lin. Deixa eu deixar que eu tinha gostado. Vamos ver aqui. Eu gostaria que todos os homens e todas as mulheres pudessem aprender tudo isso durante 3 anos antes de se casarem. A compreensão que um obteria do outro seria muitíssimo valiosa e poderia assegurar a felicidade sexual e espiritual para ambos. Muita gente entra no casamento sem a ideia primordial de satisfazer esses dois aspectos. A vida é muito curta e preciosa demais para não agarrarmos com firmeza as coisas que nos trazem a maior felicidade e nos proporcionam a realização. Ao descobrir como amar incondicionalmente a todos, a vida desabrochou além das minhas expectativas. Primeiro, renunciar a si para realmente se encontrar. Também poderia ter dito assim. Primeiro, renunciar ao amor para encontrarmos o amor. Essa que ela está falando da vivência, né, dessa adolescente, que, olha só, né, é isso, às vezes a gente é tão estimulada a buscar, 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 tem que ter o homem que a gente vai casar, tem que ter o homem que vai tal coisa, vai lá, que a gente deixa de viver o que vai levar à profunda compreensão do que sou eu mesma, né? De todas essas faces do que é realmente um amor, que ok, isso vai ser uma caminhada de descoberta, mas pelo menos a gente vai entender as minúcias, né, do que cerca esse mistério. E isso é muito importante, assim, real. Esse lugar de renunciar ao amor para encontrar o amor. É muito profundo, né? Muito profundo. Porque a gente tá vendo tantas pessoas sabáticas, né? Assim, com sexo, com relacionamento, porque são pessoas muita gente, né? Viveu tantos esses estímulos que não viveram, de fato, esse local, né? E esse lugar, quando a gente chega nesse lugar aí primordial de renunciar a si para realmente se encontrar, putz, também é assim, circunstancial, é um negócio muito importante, né? Muito importante de fato, que é esse lugar de como amar incondicionalmente a todos. E o quanto é isso que faz, de fato, a vida desabrochar. O lugar de renunciar ao amor egoísta para encontrar o verdadeiro amor dentro de si. Porque esse amor que a gente fala relacional está sempre envolvido a uma necessidade. Por quê? Né? Não deveria ser, mas até então aqui, pelo jeito, sempre é, né? Tanto que as coisas ficam sempre parecendo acordos e comércios, e não, vou ficar com fulano, se for assim assado. Se ele me proporcionar isso, 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 isso. Primeiro que é óbvio que alguém vai estar na sua vida se for para te trazer determinadas coisas. E aquilo que não faz sentido, ok, sabe? Mas assim, o esperar e exigir as coisas, para mim, é muito ir ante a vida. E eu sou uma pessoa que sempre quis controlar e exigir muito tudo isso. Mas isso acontecia justamente porque não tinha ido em encontro nenhum comigo, de fato, verdadeiramente, profundamente, tanto que morria de pânico, né? Morria de pânico quando vinha qualquer papo de se dissolver no todo, era um pavor. Era um pavor grandioso.
que é a rigidez desse ego, né? O ego, quando ele está profundamente rígido, ele tem um pavor grandioso da dissolução. Esse lugar do rio, de se transformar as emoções nesse riacho, nessa correnteza, né? E perder o prazer gostoso que é esse lugar, tá tudo na rigidez do ego, né? Do medo. Então, são coisas a serem trabalhadas de forma profunda e da forma como a gente consegue, né? Porque, de fato, não é um negócio que é simples, né? Que é fácil, fácil, fácil. Mas que às vezes vale a pena, sabe? Acho que tem formas, hoje eu sempre penso isso, né? Tem formas mais amorosas de se fazer esse processo. Nem sempre precisa ser um troço, um abatedouro, assim. Mas às vezes a gente escolhe também por essa opção. E aí, que a gente esteja atenta, sabe? É isso que eu tenho pensado muito, que a gente nunca perca do incômodo a chance do crescimento, né? Que a gente nunca perca no incômodo a chance de ver verdadeiramente o quão gostoso, prazeroso é aquilo ali, de fato, né? Porque senão a gente perde a vida também. Então, enfim. Aí, ele para baixo, muito doido, né? Eles falam dessa prática que eles fazem ali, que eles fazem uma pílula de restauração. Essa é a pílula de restauração que eles usam. Onde eles usam o sangue do ímen, ali que foi rompido, né, com a ejaculação do homem, o branco. Deixam ali numa taça, aquilo dá uma solidificada, vira uma espécie de pílula que elas tomam para restauração. Gente, achei isso, assim, surreal. Surreal de lindo, né? Aqui, é óbvio que, enfim, né? A gente tá falando de outro background. Mas, assim, porque, de novo, né? Vai entrar em todo esse lugar de processo alquímico. O vermelho nesse simbolismo do sangue, o branco nesse simbolismo do, do esperma, né, do sêmen, dessa criação grandiosa de vida, né? Olha só, e isso será a restauração. Então, de novo, né? Enquanto a restauração precisa desse feminino, desse masculino, enquanto a restauração é morte e é vida, né? Porque a gente está falando de um processo sendo rompido, mas a gente está falando de uma menstruação, né? Enfim, é esse lugar do sangue, né, vindo para esse local, e do sêmen vindo para o local, que é sempre, né, de ali, algo que vai, como chama? Nossa, veio um branco na cabeça, que enfim, vai fertilizar, né, aquele campo ali. Os Lakotas, inclusive, falam, né, eles enxergam a chuva como esse masculino e as águas dos rios, né, e a terra, etc., como esse feminino, que então cada uma dessa parte é fertilizado pela chuva, né, que entra ali. Então, é exatamente isso, né? E olha que processo alquímico poderosíssimo, né? Não vou nem falar, porque eu já falei 30 vezes, né? Que eu sempre gosto de lembrar o quanto o vermelho e o branco dão cor de rosa, que é o amor incondicional, profundo, que também tem muita semelhança ali com a criança, né? E muitas vezes, não, de um casamento alquímico verdadeiro, grandioso, se nasce uma criança, né? Então, é esse cor-de-rosa aí acontecendo, né? Mais uma vez, sempre tem trazido isso, mas é porque é exatamente isso, assim. Então, de novo, né? A restauração tá na integração das coisas, né? A restauração tá nessa permissão desse processo onde o prazer rompe pontes, onde esse sangue que é morte também é vida, né, onde as coisas e esse caminho está sendo fertilizado por esse masculino o tempo todo. A gente falando de masculino externo, né? Tô falando da gente mesmo, seja homem, seja mulher, desse feminino, desse masculino dentro da gente mesmo, assim como a receptura, né, de um útero sagrado, assim vai, seja você mulher, ou seja homem, tendo ou não tendo um útero, porque a gente está falando também de fatores energéticos, então toda essa conjuntura, né, daquilo que recebe, aquilo que entrega, e etc, isso dançando e brincando dentro da gente, essa é a restauração. Isso é a restauração para viver de fato uma vida bem vivida, né, e com as coisas são realmente construídas, e assim vai. Ali na página 137, eu achei
legal, assim, esses trechos que ele trouxe sobre o segredo e o silêncio, né? Ele vai falar ali desse lugar do discípulo, né? E da, da tigresa, né? Que está recebendo ali, o quanto é uma relação confidencial, né, entre eles, né, onde aquele discípulo nunca vai contar os segredos ali, e aquele ali nunca vai contar os segredos aqui. Então, dessa relação, e aí me vem muito de novo, né, essa relação como discípulo da vida, do respeito aos mistérios, os respeitos aos grandes segredos que a gente sutilmente ouve também desses mistérios. A gente sempre fala, né, tem coisa que ela não precisa ser falada, espalhada aos quatro ventos, porque tem coisas que não estão no tato da fala, elas estão aqui para ser sentidas. Então, toda essa relação, que a gente sempre fala, né? Esse local da oratura, da profunda oração, tem até um livro aqui, né, do Castelo Interior, bem legal, muito maravilhoso, vai falar muito sobre essa relação da oração, né, do silêncio, da vivência de Lis, né, tem um livro aqui também da cidade intraterrena de Fátima, que vai falar muito sobre esse lugar. Quando eu falo aqui é na nossa biblioteca, tá, gente? Sobre o silêncio, né? Sobre essa depuração, sobre esse respeito profundo ao silêncio, à escuridão, ao mistério. É sempre isso que vai fazer a gente buscar, né? É o nada, é o não saber nada, que faz a gente sempre buscar. E é o respeito por esse nada, é o respeito é muito esse lugar, né? Porque você já viu quantas pessoas não, de repente, começam a receber o conhecimento e querem ostentar esse conhecimento, né? Como se ele fosse algo assim muito mostrado. E, e isso é um ego, né? Também em enrijecimento. Porque como que esse ego vai pensar como que eu estou recebendo tanta coisa para nada? Estou recebendo tanta coisa se não for para sair e espalhar aos quatro ventos. E E eu vejo que esse mistério, o que ele fala, o que ele diz, grande parte das vezes ele fala, ele diz para que a gente possa se tornar. Porque o que seria simplesmente espalhar e falar o que esse mistério fala, se ninguém vai entender? Vai ser oratória perdida, energia gasta, porque e aí, e daí que você recebeu um negócio que você nem foi capaz de se tornar? Que loucura é essa, sabe? Então, se isso é muito honrar os terrenos ancestrais, isso é muito honrar as rotas que a gente toma, né? E maestrar e orquestrar esse lugar, esse silenciamento interno, sabe? Sem se corromper, entender o que que o silêncio traz, entender as novas rotas ancestrais. Então, entender tudo isso com muita responsabilidade perante a isso. E eu sempre vejo, quando eu estou perante a grandes mistérios, essa importância muito grande da vulnerabilidade. Eu me sinto a criancinha mais pequenininha, 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 porque realmente somos perto desse mistério, né? Perto de seres ou perto desse ancestral. Penso de um negocinho assim. Então, esse lugar muito vulnerável também perante o divino, né? Não pense que você não consegue se vulnerabilizar em qualquer relação que seja na sua vida, que você consegue se vulnerabilizar com esse divino, sabe? Tudo muito correlacionado, né? Então, essa vulnerabilização, ela começa também nessa vida interna, começa em você por dentro, né? De olhar para você e falar, caramba, não sei, não sei, não consegui, não tô entendendo, não tá legal, tá doendo, tô sofrendo, sei lá, sabe? Socorro Deus. E enfim, né? Tanto que, como qualquer casamento deveria ser esse desvencilhamento de máscaras e aprofundamentos, esse também é assim o casamento interno, né? Então, sempre a gente achou que chegando numa conclusão seja ainda mais vulnerável, porque provavelmente não, é mais um campo de ilusão. E saber viver com a incerteza, saber viver com a imprecisão, né? É isso, é saber viver com esse nada, é saber viver com esse esvaziamento, que é contínuo, que sempre vai acontecer. E isso é desenrijecer um ego, né?
E aí, ali na página 138, acho que foi no terceiro parágrafo, eu anotei aqui, que eu achei bem interessante também, que vou deixar um último questionamento aqui para a gente finalizar, né? Que é esse lugar de que maneira própria, propriamente dita, minha, olhando para tudo que eu já sou, olhando para o meu superior, olhando para cada coisa que acontece, eu consigo obter a realização sexual. O que é compreender o sexo através do mais profundo do meu interior? O que é? Sabe? Vamos profundamente questionar isso. Que eles trazem, né? Que ele traz esse trecho aqui é muito as diversas visões de sexo entre si, né? Então, ele fala que os publicitários nos dizem para usar o materialismo para obter o sexo. As religiões nos dizem para usar a moral para obter o sexo. O governo nos diz para usar determinadas leis. Então, dentre tantas coisas, e tantas falas, e tantas coisas, os princípios externos, e no seu interior, que é uma realização de fato sexual para você? Então, eu deixo aqui mais perguntas do que respostas, como sempre, e que a gente possa levar isso profundamente, né? E questionar de fato. Beijo, boa noite para vocês.